Olá, sejam bem-vindos. Dando continuidade à nossa aula sobre sistema ósseo, vamos falar agora um pouco sobre as substâncias ósseas. A gente tem a substância compacta, que são lâminas ósseas encontradas fortemente unidas umas às outras pelas suas faces, sem que haja um espaço livre. Então, é uma estrutura densa, né? E a gente tem também a esponjosa, que já vai ser uma formação que tem espaços ou lacunas entre umas e outras. Então, a gente tem essa visualização aqui ao lado, em que a gente consegue perceber a estrutura compacta, a estrutura mais densa, que é mais da extremidade do osso, e a estrutura esponjosa, mais próximo do centro, né? Entre a medula e a parte densa, a gente tem uma estrutura óssea mais esponjosa, que a gente tem literalmente uns furinhos entre ela, tá? Aí aqui a gente tem uma demonstração dessa substância, que ela apresenta uma estrutura bem porosa, né? Bem esponjosa mesmo. E a cortical, ou seja, o contorno, né, vamos dizer assim, do osso sendo formado por uma estrutura bem mais densa. Então, agora vamos falar da coluna vertebral. A coluna vertebral de um adulto é formada normalmente por 33 vértebras, organizadas em 5 regiões. A gente vai ter 7 vértebras cervicais, que vão de C1 até C7, 12 vértebras torácicas, de T1 até T12, 5 vértebras lombares, de L1 até L5, 5 vértebras sacrais, S1 até S5, e 4 vértebras coccígeas. As vértebras sacrais e as vértebras coccígeas são um conjunto, tá? As vértebras são colabadas, são grudadas e não têm flexibilidade entre si, nem contém o disco intervertebral entre elas, tá? Só há movimento significativo entre as 25 primeiras vértebras. Então, dentro do conjunto da coluna, nós temos as curvaturas naturais, que todo mundo tem, e as curvaturas patológicas, tá? Dentro das curvaturas naturais, a gente tem a curvatura na região cervical, torácica, lombar e pélvica. A coluna vertebral do adulto possui 4 curvaturas, que são essas que eu acabei de falar. São elas a lordose na região cervical e a lordose na região lombar, curvatura projetada para a parte anterior do corpo, e as curvaturas secundárias, que são côncavas posteriormente, na região torácica e na região pélvica, tá? Dentro das características gerais da vértebra, nós temos os processos que são semelhantes entre todas as vértebras, tá? E temos vértebras que são atípicas, tanto ao seu conjunto quanto ao segmento inteiro, tá? Então, dentro das vértebras típicas, das características gerais, a gente tem a estrutura como corpo da vértebra, o arco vertebral, forame vertebral, processo espinhoso, processo transverso, processo articular superior e inferior, que fornece a articulação com a vértebra acima e abaixo da que está sendo citada. E temos as características individuais de algumas vértebras em específicos que classificam essas vértebras como atípicas, tá? Então, por exemplo, as vértebras atípicas da coluna cervical, Atlas, C1, não tem processo nem corpo e se articula diretamente com o osso occipital. Permite que se realize um movimento de cima para baixo, movimento de erguer e abaixar o queixo. C1, Atlas. Vértebra atípica Axis, C2, segunda vértebra da coluna cervical. Pequeno corpo e processo espinhoso. Tem o dente do Axis,
que atravessa a vértebra atlas, permite o movimento de rotação da cabeça, virar para a esquerda e para a direita. C2, axis, segunda vértebra atípica da coluna cervical. Vértebras cervicais típicas, ou seja, comuns entre si, de C3 até C6, tá? Vértebras cervicais típicas, C7, tem um processo espinhoso longo que pode ser apalpado externamente na base da nuca. É esse carocinho que a gente sente aqui bem no finalzinho aqui, onde literalmente está terminando o pescoço e começando o tórax. Ah, esse calombinho que a gente sente aqui é o processo espinhoso da vértebra proeminente, que ela tem esse nome por ter o processo espinhoso que ultrapassa, ele é proeminente em relação aos processos espinhosos das outras vértebras cervicais, que inclusive tem o processo espinhoso bífido já proeminente, não apresenta essa característica. Vértebras torácicas de T1 e T12, a gente não tem nenhuma vértebra atípica, são todas típicas. Elas têm a fóvea costal, que faz articulação, e a fóvea costal do processo transverso. Essas características nas vértebras torácicas são diferenciadas devido às articulações com os arcos costais, tá? E o processo espinhoso das vértebras torácicas é voltado para baixo. Vértebras lobares também não têm características atípicas, são todas características típicas do segmento. Então, de L1 até L5, não temos vértebras atípicas. Ela tem um processo acessório, que é o processo mamilar, que forma tração em relação à vértebra inferior e superior a ela. E a vértebra lombar apresenta um corpo vertebral bem maior do que as outras vértebras e bem mais resistente, bem mais forte. Vértebras sacrais, S1 a S5, a base do sacro, chamado promontório, asa do sacro, processo articular superior, a face pélvica, que se articula com os ossos ilíacos, linhas transversas e forames sacrais anteriores. À outra vista, a gente tem a face dorsal, crista sacral mediana, forames sacrais posteriores, crista sacral, bem medial, crista sacral lateral, corno sacral, canal sacral e hiato sacral. Ápice do sacro, que é na parte inferior, que o sacro é um triângulo invertido, da mesma forma que cóccix e patela. Face auricular e face auricular, tuberosidade sacral, tá? Que faz articulação com a coluna coccígea. Elementos descritivos das estruturas ósseas, que são denominados de forma mais comum de acidentes anatômicos. Cada osso vai apresentar suas estruturas individuais e cada estrutura vai ter a sua denominação, tá? Então, a gente tem saliências, que servem para articular os ossos entre si ou para fixação de músculos, ligamentos e cartilagens. As depressões ósseas, que podem ser articulares ou não. Aberturas, que podem passar nervos, vasos, que normalmente são nominadas como forames. Por exemplo, protuberâncias, tubérculos, côndilos, epicôndilos, tuberosidades, cristas, trocânteres, maléolos, processos, espinhas, linhas e por aí vai, tá? E aqui nós temos um osso occipital que nos dá alguns exemplos dessas estruturas que serão visualizadas. Depressões, sulcos, incisuras, fóveas, facetas, fossas e assim por diante. E aqui nós temos uma outra visão de uma outra face do osso occipital, com as suas estruturas. Forames, nós temos uma vista ínfero-superior
do osso occipital, em que é demonstrado o forame magno, o maior forame do corpo humano, por onde temos a passagem de nada mais, nada menos que o início do canal vertebral, que é a parte inicial do nosso sistema nervoso central. O crânio. O crânio é uma forma de caixa óssea que tem função primordial de abrigar e proteger o encéfalo, o cérebro. Possui cavidades para órgãos das sensibilidades específicas, como, por exemplo, visão, audição, equilíbrio, olfato e degustação. Apresenta aberturas para a passagem do ar e alimentos, nariz e boca. Apresenta as maxilas, a mandíbula e os dentes, que são necessários para a mastigação. Por exemplo, a órbita é uma cavidade óssea situada no víscerocrânio, com a sua base na frente e seu ápice atrás, como se fosse literalmente um cone. As órbitas protegem os bulbos dos olhos, músculos, nervos e vasos, junto com a maior parte do aparelho lacrimal. Os ossos que formam a órbita são frontal, lacrimal, esfenoide, etimoide, zigomático e maxila. Uma vista lateral do crânio. Uma vista superior do crânio. Costelas e externo. As 7 primeiras costelas são verdadeiras, ou seja, de 1 ao 7º par, costelas verdadeiras. Do 8º ao 10º par, costelas falsas. 11ª e 12ª, costelas flutuantes. As vértebras verdadeiras, de 1 a 7, são vértebras que fazem conexão através de articulação direta com a coluna torácica e o osso externo. As falsas, de 8 a 10, elas se articulam com a coluna torácica, mas não se articulam com o externo diretamente, se articulam com o externo através de cartilagens. E a 11ª e a 12º par de arcos costais se articula apenas com a coluna torácica, não se articulando com o osso externo, tá? Sendo considerada vértebras flutuantes. Tem um estudozinho dirigido aqui para vocês fazerem, para poder fixar o conteúdozinho que foi dado para vocês, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Até um próximo encontro.